No programa de hoje, a gente está tendo aqui o prazer de receber Dr. Rodolfo Pamplona, jurista, poeta, que também tem um programa na internet que está fazendo um grande sucesso, com um grande acesso, né? Um número até grande, mas é ainda maior diante das pessoas que assistem, participam e tal, e que estão lá contabilizadas também, que se chama Papeando com Pamplona. Doutor Rodolfo, vamos começar a falar um pouquinho também a respeito de direito, mas antes disso, eu quero falar um pouco a respeito dessa precocidade, né? Você foi juiz com 23 anos de idade, né? Vamos falar então um pouquinho, eu não sei todas essas datas, mas mais ou menos, 23 anos era juiz do trabalho. Eu fui juiz com 23 anos, eu tinha 5 meses e 6 dias de formado, né? Eu fui professor com 24, lancei meu primeiro livro com 24, né? Com 25 eu tirei o mestrado, com 27 eu virei professor titular da Unifax, Universidade de Salvador, e com 28 eu tirei o doutorado, né? E aí, recentemente, eu resolvi fazer um segundo doutorado e o pós-doutorado, né? E tem sido, assim, uma coisa bem interessante, porque falo da precocidade, mas era precoce quando eu tinha 23, agora, perto de 42, eu sou apenas um coroa simpático. Bem, continua sendo precoce também, porque agora é também presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né? Então, e eu acredito que seja uma das pessoas mais jovens, assim. Quando ingressei, eu fui o acadêmico mais jovem, né? Hoje nós temos 2 ou 3 acadêmicos mais novos do que eu, mas todos os outros com uma idade bem superior. Vamos falar um pouco a respeito da academia, quais são os objetivos, o que é? A Academia Brasileira de Direito do Trabalho é um novo nome da chamada Academia Nacional de Direito do Trabalho. Ela mudou de nome de nacional para brasileira justamente para facilitar a sua internacionalização. Certo. Né? A academia ela foi fundada em 78 e ela reúne 100 juristas, 100 professores, advogados, juízes, representantes do Ministério Público, sindicalistas do Brasil, que tenham produzido no campo do direito e processo do trabalho, né? E essa academia ela tem por finalidade o estudo e a análise, a crítica, a colaboração do direito do trabalho, né? O primeiro presidente foi o ministro Arnaldo Susequinde, né, que faleceu há poucos anos, mas que foi um dos elaboradores da consolidação das leis do trabalho, da CLT. Foi ministro do Trabalho, foi ministro do TST, foi consultor da OIT e foi seguido por vários outros grandes professores, o professor Arion Sayão Romita, o professor Floriano Vaz da Silva, o professor Jorge Henô de Souza Franco Filho, a ministra Maria Cristina Peduzzi, que foi a primeira e única mulher a presidir a academia. E na Bahia, o único baiano foi o professor José Augusto Rodrigues Pinto, que eu entrevistei no Papeando com Pamplona, no alto dos seus 84 anos, que está lúcido, ativo, firme, sabe? Produtivo, fantástico. E que, aliás, foi uma inspiração também para a sua carreira, né? Sem dúvida. Foi meu professor na graduação. Eu tenho quase como uma referência paterna mesmo. Eu tive grandes professores que me influenciaram. E eu trato meus alunos como se fossem meus filhos. Sabe, eu tenho essa coisa paterna. Eu fico brincando que eu sou uma galinha velha que boto todo mundo em volta de mim. Eu quero tomar conta de todo mundo, para proteger, embaixo da asa. Mas por quê? Porque eu tive grandes professores, né? O Rodrigues Pinto é o único que ainda está vivo, né? E que está firme e forte, mas o professor Antônio Carlos de Oliveira, o professor Calmon de Passos, pessoas que me ensinaram tudo que eu sei, todo pouco que eu sei aprendi com essas pessoas. E que sempre colocaram o coração, né, dentro da área de direito, se entregaram completamente. Essa é a ideia. E a academia, voltando a ela, a academia ela pretende ser um interlocutor e um sujeito ativo na discussão sobre o direito do trabalho, sobre o futuro do direito do trabalho, o futuro do processo do trabalho, o futuro do direito sindical. É preciso compreender que a academia não pode se restringir ao ambiente universitário. Não, ele tem que estar no Congresso Nacional, ela tem que estar junto com o Poder Executivo, ela tem que estar junto com os interlocutores sociais, com os partidos políticos, com os sindicatos, com as centrais sindicais. Por quê? Porque nós estamos trabalhando literalmente com a fonte de subsistência dos trabalhadores e estamos trabalhando com a mola mostra do sistema capitalista, que é o dinheiro, que é a empresa, que é a atividade. É preciso compreender como lidar com isso e como aperfeiçoar esse sistema. Por quê? Porque uma das coisas que mais me apaixonou no direito do trabalho é que o direito do trabalho ele foi um dos primeiros campos do direito em que o conceito de dignidade do ser humano
foi levado a graus extremos. Ou seja, se hoje, eu sou professor de direito civil, se hoje o novo direito civil tem esse enfoque, o direito do trabalho é desde a sua origem. Então, essa preocupação com o ser humano, nós somos homens, não somos máquinas. Esta preocupação com a dignidade, essa preocupação com a integridade física, psicológica, é algo que deve ser levado em consideração. Mas num ambiente efetivamente produtivo, num ambiente que reverta para o bem de todos. Então, ter a discussão sobre isso é importantíssimo. Nós temos professores de todo o país, nós temos ministros, nós temos juízes que atuam, que são os grandes interlocutores, os grandes protagonistas do direito do trabalho hoje. Então, ter e estar à frente desta confraria de solidariedade é uma honra enorme. Agora, a importância, por exemplo, desta academia, né, se internacionalizar. Vamos falar um pouco sobre isso. Sim, por quê? Porque, perceba, há cerca de 10, 20 anos, nós repetimos um bordão da globalização. E a verdade é que as fronteiras estão cada vez mais tênues. Nós mantemos contato com sociedades equivalentes à academia em todo o mundo. Em setembro será realizado o Congresso Mundial em Dublin, né? Em junho, um outro congresso na Coreia. É preciso compreender que alguns temas que as pessoas ficam achando que é só uma discussão brasileira são, na verdade, discussões mundiais. Problemas como o assédio moral, problemas como a terceirização, nos seus pontos positivos e nos seus pontos maléficos, né? Problemas de umas doenças ocupacionais. Eu fico brincando com os meus alunos, esse meu jeito assim reverente, atirado, dizendo, olha, quando eu fiz o concurso para juiz em 95, o meu concurso devia ser muito mais fácil do que é hoje, porque eu só tinha que estudar direito. Porque os meus alunos têm que estudar medicina. Porque eles têm de saber o que é tendinite, tenossinovite, síndrome de túnel do carpo, distúrbio do manguito rotator. O que é isso? Que linguagem é essa? São linguagens de doenças ocupacionais que nós estamos vendo os nossos trabalhadores se acabando. E nesse ponto precisa compreender como é que lidar com isso, como é que combate isso, como é que preservamos o ser humano. E nessa linha nós discutimos isso não somente no plano interno. A Sociedade Internacional de Direito Social, né? A gente vai trabalhar com a Sociedade Internacional de Direito Previdenciário e Direito do Trabalho e também com o ILERA, que é o Instituto Norte-Americano, né, do Labor Law, que trabalha isso. A gente precisa compreender que nós não somos uma ilha, definitivamente não somos. Agora, nós, comparando o direito de diversos países e tal, em que situação está o Brasil hoje? Nós temos legislações muito mais avançadas no mundo? Olha, o direito do trabalho brasileiro é um direito extremamente esquisito. Me permita, nessa minha reverência, falar. Mesmo com 70 anos da CLT. Sim, ele é esquisito porque ele trabalha, e talvez por uma opção legislativa, por uma influência, com problemas errados. Né? Nós trabalhamos cada vez mais no campo do direito do trabalho com dinheiro, em vez de trabalhar com direitos. Trabalhamos com pecúnia, em vez de pensar na saúde. Ou seja, o indivíduo, em vez de pensar em combater as condições insalubres e perigosas, está mais interessado em receber o adicional de salubridade e de periculosidade. Em vez de a gente proibir hora extra, para que o indivíduo possa ter a sua integridade física, ele está pensando só no adicional, como se o adicional reprimisse. Porque se o indivíduo pagar ou não pagar, ele vai exigir da mesma forma. É preciso compreender que nós estamos tratando com seres humanos. E o sistema brasileiro é muito estranho, por quê? Porque é caro contratar, é caro manter e é barato despedir. Aí o cara diz, é barato despedir, não tem que pagar 40% da FGTS? Se não pagar, não despede da mesma forma, não fica o indivíduo batendo as portas da Justiça do Trabalho, tentando receber, às vezes, por anos, e a Justiça do Trabalho lutando para tentar efetivar a prestação jurisdicional, tentar garantir o direito, só que dinheiro não dá em árvore. Inclusive saiu uma matéria na revista Economist, né? Uma revista inglesa, Sim. que faz severas críticas, né, a também o direito do trabalho aqui no Brasil. Sim, né? Mas é preciso compreender que as pessoas usavam num bordão, nos anos 90 em especial, num período que politicamente de neoliberalismo no Brasil, a gente precisa entender que aquele modelo que propugnava por flexibilização o tempo todo é o que passou. Por quê? Porque é flexível demais. Ao contrário, nós precisamos de enrijecimento. Mas enrijecimento não para se tornar custoso, enrijecimento para proteger.
proteger o trabalhador que tem ali o seu posto de trabalho, proteger também a empresa que tem um patrimônio que precisa ser levado em consideração, mas é preciso verificar nessa situação que eu não posso ter esse sistema hoje que o empregador simplesmente despede o empregado porque não vai com a cara dele. Ora, ele precisa ter motivos objetivos, técnicos, disciplinares, alguma coisa econômica, parâmetros. Hoje não. Nós temos um sistema que flexibiliza isso, o que deveria ser o aspecto mais rígido. O que é para flexibilizar é para contratar. É para que a gente tenha postos de trabalho. Se nós temos hoje, no direito brasileiro como um todo, um sistema de seguridade social que trabalha com auxílios, com bolsas, que, ou seja, que permita que o indivíduo tenha um parâmetro de renda mínima, é preciso que ele possa querer correr atrás para ter um posto de trabalho e ter uma melhor remuneração. Bem, diante dessa esquisitice, né, como você disse, do próprio direito do trabalho brasileiro, né, que perspectivas nós podemos ter e como o senhor vê o futuro do direito do trabalho? É preciso fazer, eu costumo dizer que não é uma modernização do direito do trabalho, é uma recriação do direito do trabalho. É preciso entender que o nosso parâmetro deve ser no ser humano. É nessa proteção ao ser humano. O novo direito do trabalho, quando eu comecei como juiz em 95, a meu dia a dia das pautas do direito do trabalho era discutir horas extras, parcelas rescisórias, FGTS. Hoje nós discutimos reparações por danos morais, nós discutimos situações de denúncia de assédio moral, nós discutimos questões que são relevantíssimas. E aí a pergunta, isso não acontecia antes? Acontecia. Só que hoje as pessoas não têm medo de ir para o Poder Judiciário. As pessoas não têm medo de dizer, eu não aceito isso. Algumas questões que, quando eu comecei a falar sobre assédio moral aqui no Brasil, no início desse século, né, algumas questões diziam assim, olha, esses temas parecem frescura. Ora, isso aqui é o roçar das asas de uma borboleta. Eu digo, não. As pessoas hoje vão ao Poder Judiciário não por uma litigiosidade ou por uma indústria do dano moral ou simplesmente para ganhar um agradinho. Não, porque elas não aceitam mais de forma passiva a exploração além dos limites aceitáveis no capitalismo. E por falar, por exemplo, em exploração, uma outra questão, né, que os trabalhadores se debruçam muito e tal, em relação à carga horária, né, de trabalho. Sim. Como é que o senhor vê isso? É preciso entender que a grande preocupação é com a rigidez física do trabalhador. Ou seja, a saúde. A saúde. Então, nesse ponto, ora, termos limitações de horas extraordinárias é uma tendência. Nós vemos isso, o direito brasileiro é profundamente inspirado no direito europeu continental. Ora, o que se vê na Europa continental são movimentos para quê? Para a redução do número de horas diárias e semanais. É preciso perceber essa linha. Isso é um sinal. Mas note, é um sinal que deve se buscar a redução da carga horária, mas redução efetiva. Não é para pensar na redução para que depois o indivíduo continue trabalhando aquele mesmo horário, né, que trabalhava antes, para ficar querendo discutir se vai ter hora extra ou não. É para terminar o horário e ir para casa. E cuidar da sua integridade física, do relacionamento social. Nós temos que cuidar das nossas famílias, nós temos que cuidar da nossa integração como um todo. E é claro, pensando não em penduricalhos da folha de pagamento, mas em salários dignos. Sabe? Quantas vezes um determinado, e aí, falando do outro lado da moeda, quantas vezes um empregador pretende colocar um benefício para os trabalhadores seus, e aí ele fica assim, pensando, eu não sei, porque isso aqui vai virar salário indireto, isso aqui vai depois se converter, e eu não vou poder suprimir se eu tiver uma situação. Note que nós temos um determinado sistema que não legitima ou não valoriza a melhora, mas sim, incorpora tudo como se fosse salário, e isso não faz sentido. Porque nós temos que pensar no trabalhador no hoje e no futuro. Sim, e pensando no trabalhador no hoje e no futuro, como é que fica o legislador brasileiro? Ele é corajoso? Olha, perceba, há uma frase que alguns atribuem a Churchill, outros atribuem a Roosevelt, eu não sei bem quem falou mesmo, mas diz, se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, nós nunca nos valíamos delas. O processo legislativo é um processo político. O processo legislativo, a elaboração é técnica, mas o mérito não.
O mérito é uma decisão política, é algo que precisa ser tomado, mas em função de determinados valores. O papel da academia, o papel de toda congregação de pessoas que pensam o direito do trabalho é abrir os olhos do legislador nesse processo. Dizer, olha, vocês podem fazer isso, a opção é dos senhores, os senhores que vão votar. Nós estamos aqui pelos mecanismos, pelos interlocutores sociais, nós vamos pressionar para fazer isso. Mas, tecnicamente, essa não é a melhor solução, comparado com a Espanha, comparado com Portugal, comparado com a França. Termos essa abertura de informação é importantíssimo. Por quê? Porque há muita boa-fé. No processo legislativo, o indivíduo vota de determinado, achando que está fazendo melhor, mas não tem alguém para abrir os olhos. É papel da academia abrir os olhos. É papel da academia dizer, olha, numa linguagem irreverente, saia do armário e saiba o que você está fazendo. Mostre quem você é verdadeiramente, mostre quais são os interesses que você está defendendo. E aí sim, responda ao seu eleitorado. Agora, fazer uma coisa e vender outra é algo que não se pode fazer. Então é preciso abrir os olhos. O legislador, ele exerce um papel importantíssimo. É um papel básico do sistema democrático. Mas ao fazer isso, é preciso que todos aqueles que vivem, que respiram o direito do trabalho, alerte para ele, olha, ao fazer isso, você pode ter essas consequências. Pois é, o judiciário tem sido muito mais corajoso nesse sentido? Eu sou um fã do judiciário, né? Eu atuo como juiz desde os 23 anos, entrei como servidor público, concursado com 19, né? Eu respiro a justiça do trabalho, né? Eu respiro o poder judiciário. E embora suspeito, tenho que dizer que o poder judiciário exerce um papel relevantíssimo. Muitas vezes é na demora, na ausência do poder legislativo, o judiciário passa na frente e decide. Isso em qualquer ramo do direito, não é só no direito do trabalho também, né? Em várias questões, em função de demandas sociais, o Poder Judiciário tem atuado, e o STF em especial. Vamos dar alguns exemplos? Podemos. Posso pensar no campo do direito civil, por exemplo, a questão da união civil de homossexuais, a união homoafetiva, né? Sem previsão legal específica, o Supremo Tribunal Federal mandou aplicar à união homoafetiva as mesmas regras da união estável. O CNJ mandou e autorizou o casamento. Ou seja, uma norma de natureza administrativa fez algo que, em tese, era para ser feito pelo legislador, né? O próprio Supremo Tribunal Federal, mudando de assunto, pegando uma trabalhista, mas ligando à área do serviço público, em uma mudança da sua jurisprudência, né, em sede de um mandato de injunção, eles mandou dizer para a greve do servidor público, olha, enquanto não tem lei, a greve não é ilegal, a greve não é alegal, aplica-se as regras da iniciativa privada. Por quê? Porque era um fato. Era um fato, eu não poderia ficar nesse discurso aristocrático anterior de dizer, enquanto não tem lei, não pode fazer. Não pode, é um fato, as pessoas vão para as ruas, é preciso verificar isso, que nós temos que ter, nessa perspectiva, um papel também de observatório. Por quê? Porque as coisas acontecem, a realidade muda, e o direito, que tradicionalmente é o último vagão do trem da história, né, precisa ir à frente. E, tradicionalmente, a visão conservadora do judiciário era dizer, se o direito é o último vagão do trem da história, o Poder Judiciário é a última cadeira desse vagão. Alto lá. Isto mudou. Isto mudou. A ideia da atuação do magistrado de uma maneira muito mais proativa, atuando na comunidade, verificando, olhando o cidadão no olho, colocando-se à disposição para poder colaborar, é uma realidade inafastável. Nós precisamos compreender que o Poder Judiciário não vai se calar e vai atuar. Ok. A gente vai, então, agora para o intervalo, mas a gente volta falando a respeito deste livro aqui, mais especificamente sobre esse tema, assédio moral laboral. Só para começar o terceiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.